Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui para as nossas aulas de direito penal, onde nós vamos continuar tratando sobre a chamada teoria do crime. Um dos pontos mais importantes para a nossa matéria, tá certo? Vocês lembram que na última aula, e eu trabalhei na última aula com vocês usando um gráfico, estão lembrados disso? A lousa, onde eu escrevi, então, muito bem. Eu não deixei de usar aquele sistema. É que aquele sistema era necessário naquele momento, por tipo de aula e por a explicação que a gente tinha que dar. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com cada um daqueles pontos. Lembram? Qualquer coisa, volta, refaçam aquelas tabelas. Eu peço a vocês que vocês coloquem na lousa aquilo tudo, tá? Para que seja mais fácil para entender o andamento da nossa matéria. Tá ok? Muito bem. Nós estávamos, e aqui eu vou voltar a usar uma técnica super tecnológica, tá? Lembra que nós colocamos isso aqui para vocês na lousa, tá? Falando lá das teorias, só para relembrar, teoria naturalista, teoria da corrente neocantista de Kant, corrente finalista, teoria finalista, que é a que nós adotamos, que é de Wesel, estão lembrados disso? E depois nós entramos no tipo, no crime propriamente dito. E no crime, eu não sei se vocês lembram, nós havíamos escrito isso aqui, ó. O que é o crime? Só para vocês relembrarem, eu já falei tudo isso no vídeo, vocês vão ver de novo, tá legal? Olha aí. Nós temos que o crime é o fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável ou culpabilidade. Esses são os três elementos do crime. Muito bem, veja bem. Se você adotar a teoria bipartida, como nós falamos na última aula, então o crime será fato típico e antijurídico. E a culpabilidade vai existir, mas não na ideia básica de crime. Os institutos da culpabilidade nós vamos utilizar para determinar a punição do agente, se ele vai ser punido ou não. Já a teoria tripartida, o crime tem três elementos. É o fato típico, o antijurídico, ou ilícito, ou ilicitude, e a culpabilidade, ou culpável, tá? Que aí entrariam, no caso, essas três. Tudo bem? Essas três aqui, ó. Maravilha? Bacana? Lembrando que cada uma delas tem uma subdivisão. E é isso que basicamente nós vamos ver agora nesse semestre, inclusive iniciando o próximo semestre. Primeiro ponto que nós vamos analisar, olha bem aqui, é o fato típico. E o fato típico, como vocês podem ver aqui na nossa tabela, ele tem elementos. Quais são os elementos do fato típico? A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Não me confunda tipicidade com fato típico, tá? A tipicidade é um dos elementos do fato típico. Tá legal? Tudo bem? Vamos começar hoje falando da conduta. Tema muito relevante, muito importante pra gente. Tá ok? Mas eu retorno, coloquei de novo essa pequena tabela. Peço a vocês que peguem essa tabela, anotem em algum lugar com muito carinho para que vocês tenham, para a gente poder analisar, tá? Veja que eu coloquei essa tabela aqui para vocês de forma grande, de forma ampla, mas essa não é a única tabela que nós temos, prestem bem atenção. Nós temos outras tabelas que nós podemos utilizar, tá? Além dessa. Uma tabela muito importante, talvez a tabela mais importante que nós temos, tá bom? Para que vocês estudem, então eu peço encarecidamente, é uma que vocês vão encontrar naqueles slides que eu mandei para vocês. Aliás, os slides, pessoal, eles têm uma forma bem sintética, resumida de tudo que nós estamos falando aqui. Então eu peço que vocês vão sempre lá aos slides, procurem olhar o que está escrito lá, porque acaba sendo um resumo do que a gente fala. E um dos slides, salvo engano, o slide número 48, tá? Salvo engano, 48. Vão a esses slides e verifiquem. Vocês vão encontrar este painelzinho. Ó, que legal! Tá vendo? Esse painel, pessoal, é um dos mais importantes, porque ele é praticamente um desenho da teoria do crime. Veja que ele fala aqui das matérias que nós vimos até agora, tá? Tempo do crime, reserva legal, territorialidade, tá vendo? Extraterritorialidade, lugar do crime. E isto aqui, ó, isto que está aqui, isto aqui é a teoria do crime.
desenhada, tá? Vocês têm isso lá no slide, vão até ele. E aqui nós temos, nesse slide, o uso da teoria bipartida. Bipartida. Tudo bem? Eu repito, nem todo mundo é adepto da teoria bipartida. Talvez até a maioria seja adepto da tripartida. Então tome muito cuidado. Mas isso aqui nos ajuda muito. Por essa teoria, o que é o crime? O crime seria fato típico e ilícito. E dentro do fato típico, olha aqui, ó, fato típico, que vai do artigo 12 ao 20, você vai ter os elementos da conduta, você vai ter o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E cada uma delas tem lá as suas explicações. Tudo bem? Então, extremamente importante esta gravura. Por favor, cuidem dela, anotem com muito carinho, tá ok? Muito bem. Vocês têm ela lá nos nossos slides. Eu te aconselho a que você faça esse desenho ou imprima essa tabela, coloque lá para você sempre poder visualizar. Tudo bem? Nós vamos falar de vários assuntos. Vários. Mas o mais importante é que quando a gente estiver tratando de cada um, você saiba onde está localizado esse assunto. Então agora, nós vamos falar do quê? Vamos falar de conduta. A conduta está onde? No fato típico. Percebeu? Muito bem. Quando a gente for falar de dolo, culpa, onde é que está o dolo e a culpa? Dentro da conduta, que está dentro do fato típico, que é um dos elementos do crime. Percebeu? Quando você começa a pegar essas informações e colocar no seu local certo, você entende o porquê daquilo. Entendeu? Porque o direito penal, assim como todos os ramos do direito, é uma ciência. Então vamos lá. Juntamente com esse material, com esse vídeo, eu estou enviando para vocês um material escrito com tudo isso que eu estou dizendo, tá bom? Tá tudo escrito lá, tá legal? Lembrando, além do material escrito, que é um resumo, vocês têm também a possibilidade, eu aconselho sempre, que você vá aos livros, escolha um autor que você goste e estude por ele também. Tudo que eu estou dizendo vai estar lá com mais detalhes, tá bom? Muito bem. Vamos falar então de novo sobre a teoria do crime. E aí, pessoal, se você olhar a estrutura do crime sob a ótica da teoria finalista, falamos na outra aula, a visão analítica de crime leva em consideração os elementos estruturais desse crime, que seriam, como eu acabei de dizer, fato típico, ilícito e culpado, tá? Isso tem outros nomes, tá? Alguns chamam o fato típico somente de tipicidade. É uma falha. Na verdade, a tipicidade é um tipo. É um elemento do fato típico. Alguns chamam a antijuridicidade de ilicitude. Tudo bem, não tem problema, vale, tá certo. Ou de ilícito, tá? É o que dá ao fato típico a caracterização de ser criminoso, né? E a culpabilidade, que é um outro ponto muito importante que nós também vamos estudar. Então vamos lá, fato típico, definição, tem várias. Vamos lá que eu passei para vocês. Fato típico é todo aquele modelo de conduta, veja bem, modelo de conduta descrito como criminoso em um tipo penal. Entendeu? Em um tipo penal. Que tipo penal? Aqueles que estão dispostos no Código Penal, por exemplo. Ou seja, fatos descritos pela lei penal que são considerados crimes. Se alguém pratica uma conduta que não está descrita em nenhum tipo penal, o fato é atípico, portanto não configura crime. Mesmo que a conduta do agente seja uma conduta ruim, seja uma conduta moralmente reprovável, mas não é tipo penal, não está escrito em nenhuma lei penal, então aquilo não é crime. É feio, imoral, mas não é crime. Guardem isso. Fato típico é a conduta, seja por ação ou omissão, produtora de um resultado reprovável pelo direito penal, podendo ser crime ou contravenção penal. Tá legal? Porque pode ser uma contravenção, tá? Muito bem. Fato típico, sob a ótica da teoria finalista, elaborada lá pelo Welser, estão lembrados? A conduta é dirigida a uma finalidade antijurídica, contrária à lei, e reprovável. Então tá, lembra do reprovável, isso vai entrar lá na culpabilidade depois. Sendo assim, toda conduta é orientada a um querer, um desejo, uma vontade, sendo o finalismo considerado nitidamente evidente. Quer dizer,
Entenda, toda conduta tem uma motivação. Você quer fazer aquilo porque você busca um resultado. Daí ser crime ou não. Agora, daí você tira até algumas situações que excluem a conduta. Quando o cara não age porque ele quer. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, foi sem querer. Você quer dizer quando ele age sem querer? Não, sem querer é outra coisa. Tá? Porque ele pode ser culpável. Ele age, ele podia até não querer aquilo que aconteceu, mas ele agiu. A outra é quando ele não age. Por exemplo, reflexo. Falamos isso em sala de aula, lembra? Nas aulas presenciais. Se a pessoa te dá um susto e você sem querer acerta o cotovelo na cara dele, no reflexo. Muitas vezes você não queria acertá-lo. Não. Foi o susto. Às vezes a pessoa te dá uma... Você tem cócega, né? A pessoa te cutuca. No que ele te cutuca, você dá um salto. Pronto, acerta o cara, machuca. Obviamente não houve nenhuma voluntariedade. Ato reflexo. Entendeu? Então há algumas situações em que... se a pessoa mandar você segurar um revólver, te obrigar a segurar, e ele apertar o seu dedo no gatilho, não foi você que apertou, foi ele que apertou, né? Como foi vontade sua? Boa. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a conduta, pessoal. Primeiro elemento, tá? Nós vamos fazer, como eu disse, vários vídeos sobre isso aqui, tá bom? A conduta. Bom, a conduta pode ser por ação ou por omissão. Isto é, uma conduta por ação comissiva ou por omissão omissiva. E existe também a chamada comissão por omissão. Vamos falar dela também. Depois vamos falar dos outros elementos, mas hoje vamos nos apegar à conduta, tá? Que já é bastante coisa. Muito bem. Pessoal, o próprio texto que eu mandei para vocês diz assim: para configurar um fato típico, é necessário que a conduta do agente seja voluntária, isto é, dominada ou dominável pela vontade, e que seja dolosa ou culposa. Se não tiver também nem dolo nem culpa, não há nada. Os comportamentos involuntários ou que não possuem dolo ou culpa não caracterizam o fato típico. Percebeu? Porque você tirou um dos elementos. Veja que o crime ele é composto por muitos elementos. Eu falei fato típico, antijurídico e culpável. Mas o fato típico, por exemplo, tem vários elementos também. Se você tirar qualquer um dos elementos, pronto, deixou de ser crime. Muito bem. O dolo e a culpa estão previstos no artigo 18 do Código Penal, que diz assim o artigo 18. Por favor, acompanhe sempre olhando o Código Penal, diz assim: diz-se o crime, quer dizer, define-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E culposo, culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Perceba que ele coloca pra gente aqui quais seriam tecnicamente os elementos de tudo isso, tá? Então, muito carinho nisso aí, tá certo? Muito bem. Ainda falando sobre isso, não importa com relação à conduta qual foi a teoria adotada, seja ela causalista, neocantista, finalista, né? Qualquer ista que você queira, taquicista, tem um denominador comum, que é o movimento humano voluntário, seja ele dominado ou dominável pela vontade. Somente o homem executa a conduta, podendo valer-se, obviamente, de algum animal como instrumento. Se eu pegar o meu Rottweiler, o meu Pitbull, e atiçar em cima do meu inimigo, é bem possível que eu consiga machucá-lo. Mas veja, o animal não teve nenhuma vontade. Eu é que determinei a vontade dele, né? O ato é meu. Eu usei ele como arma. A conduta humana, então, deve ser voluntária. Se o comportamento praticado, ainda que previsto no tipo penal, não for precedido de vontade, da vontade do agente, não haverá conduta, pessoal. E, consequentemente, né, desfigurado estaria aí o fato típico, porque falta um elemento. Faltando o primeiro, que é a conduta. Se não tem vontade, não tem conduta. Tá certo? Se o cara é sonâmbulo, ele levanta sonâmbulo e pega algo da casa do vizinho pelo muro, porque ele é sonâmbulo. Olha, ele está dormindo, ele não tem controle sobre a vontade dele. Outra característica que é a sua repercussão no mundo exterior.
Veja, pouco se fala disso, tá? Mas é mais uma característica da conduta. A voluntariedade é a repercussão no mundo exterior. A simples cogitação, como assim, o pensamento não exteriorizado, é estranho ao direito penal. O direito penal não dá resguardo ao pensamento. Eu posso até pensar em bater no meu vizinho, matar o meu vizinho, entendeu? Atacar o meu amigo, estuprar aquela garota. Eu penso, mas eu não faço, eu só penso. Essa cogitação, essa ideia, o pensamento, é inerte. Não existe no direito penal, tudo bem? Tá? Porque, de novo, a conduta, e é disso que nós estamos falando, exige uma repercussão no mundo exterior. Ora, o pensamento não tem repercussão, a não ser que eu haja, entendeu? Se eu agir, aí sim. Agora, do contrário, se eu estou só pensando, então não há o que fazer, tá bom? Muito bem, vamos aos elementos da conduta. Primeiro lugar, pessoal, como eu falei, primeiro, comportamento voluntário. Comportamento voluntário. Dirigido ao fim, a uma finalidade. Nos crimes dolosos, o fim, a finalidade, é a lesão ao bem jurídico, lembra? Ou a sua exposição a perigo, que são os crimes de perigo. Ao passo que nos crimes culposos, a finalidade é a prática de um ato cujo resultado, que é previsível, seja capaz de causar lesão ao bem jurídico. Veja bem, o crime culposo é diferente. Nós vamos falar um pouco sobre crime culposo, que é uma das matérias mais intrínsecas, mais cabeceiras que nós temos no direito penal, tá? Vocês vão ver depois. Mas o crime culposo, o sujeito age. O resultado é oriundo da ação do agente. Apesar de que ele não queria aquele resultado. Mas esse resultado tem que ser previsível. Então veja, se eu pego um automóvel e dirijo com ele em alta velocidade, é previsível que eu possa atropelar alguém. Concorda? Eu quero atropelar alguém? Não, eu não quero atropelar ninguém. Não quero. E acredito que eu não vou atropelar. Percebeu? Eu acredito nisso. Sou bom de volante. Ou as ruas estão desertas. Mas eu acabo atropelando. Quer dizer, eu não queria. Então não há dolo. Porque eu não tinha intenção de atropelar aquela pessoa. Mas como eu agi, foi a minha ação, é o meu carro dirigindo em alta velocidade que atropelou o cara. Percebeu? Foi minha ação. Era previsível que eu pudesse? Sim. Ah, não era, João, não era previsível. Como não era? Se eu estou acima do limite de velocidade, existem limites de velocidade para isso. Eu estou dirigindo um carro. Se eu ficar em alta velocidade, eu corro o risco de atropelar alguém, de bater o carro em alguma coisa. Não corro? Corro. É previsível. Isso pode acontecer, mesmo que sem querer, é óbvio, mas pode. Então, essa é a previsibilidade. Vamos falar disso daqui a pouco. Isso é um problema, tá? Outro ponto, tá? Além da vontade. A exteriorização, lembra? Então, é o aspecto mecânico, neuromuscular, né? Consistente na prática de uma ação ou de uma omissão. Omissão também pode ser crime, né? Capaz de externar aí o elemento psíquico, que é a vontade. A vontade é o elemento psíquico. Vontade, exteriorização. Eu vou lá e faço. Tudo bem? Agora vamos então, já que eu vou falar de conduta, antes de falar efetivamente do dolo, culpa, ação, omissão, vamos pegar uma coisa muito interessante que eu acho que nem está no texto, tá? Toma cuidado com isso agora. Aconselho a anotar. Causas de exclusão da conduta. Lembra que eu falei? A conduta exige voluntariedade e exteriorização. Há situações em que exclui-se a conduta. Ora, se excluir a conduta, acabou. Não é fato típico, então não é crime. O primeiro é o chamado caso fortuito ou de força maior. O Código Civil diz que caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, olha bem, imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir. A Maria Helena Diniz, vocês adoram, diz que, explica que na força maior, por ser um fato da natureza, então veja, na visão dela, força maior é um fato da natureza, pode-se conhecer o motivo ou a causa que deu origem ao acontecimento. Um raio que provoca um incêndio,
Já o caso fortuito tem origem em causa desconhecida. Então, um cabo elétrico aéreo que, sem se saber o motivo, se rompe e cai sobre fios telefônicos, causando um incêndio, explosão aí, sei lá, numa fábrica ou algo assim. Quer dizer, veja, o caso fortuito é uma causa desconhecida, na visão da Maria Helena Diniz, tá? E a força maior é um caso da natureza, um raio, uma coisa assim. Então eu vou repetir o que ela diz. Força da natureza, força maior, pode-se conhecer o motivo ou a causa, que é o raio, uma chuva forte, que deu origem a um acontecimento, que foi o alagamento, que foi o estouro, o incêndio, por causa do raio, tá bom? O Zaffaroni e o Pierangeli, Zaffaroni é um autor argentino, o Pierangeli sempre o acompanha, já fala assim, ó, cuidado com o que eles colocam, eles dizem assim: caso fortuito é um pressuposto de um resultado que se produz fora do controle da vontade. Quer dizer, produz um resultado, mas está fora do meu controle, da minha vontade. Eu até quero impedir que aconteça, mas não tem como. Como é que eu vou segurar o raio? Soltor? Tudo bem. Não se pode afirmar que todo pressuposto de caso fortuito deva ser considerado como de ausência de conduta. É o que diz o Zaffaroni. Porque na maior parte desses pressupostos, digamos assim, se apresenta uma conduta, tá? Só que esta não pode ser considerada típica, posto que a causalidade que a mesma põe em movimento não pode ser abrangida aí no tipo sob a forma de culpa e muito menos de dolo. Em consequência, estabelecemos que o caso fortuito deve ser considerado como uma situação de atipicidade e não de ausência de conduta. Quer dizer, para a visão deste autor, tá, o Zaffaroni, a força maior, o caso fortuito, não é ausência de conduta, é atipicidade. Pessoal, eu estou colocando ele porque é um autor muito conhecido, famoso, de renome, mas nós estamos aqui discutindo só teorias, né? A visão que cada um tem. Você vê como é que pode variar muito, tá bom? O Álvaro Vilaça Azevedo, outro grande autor, ele entende que caso fortuito é o acontecimento provindo da natureza, sem que haja interferência da vontade humana. Já a força maior é a própria atuação humana manifestada em fato de terceiro. Veja como o Vilaça, ele entende o contrário da Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz entende que força maior é um ato da natureza, enquanto que o caso fortuito seria uma situação em que você desconhece a origem, tá? Você não sabe por que aconteceu. Já o Vilaça entende o contrário. Ele fala que força maior é uma conduta da natureza, que força maior tem uma intervenção aí de pessoa humana, enquanto que o caso fortuito seria uma obra aí de terceiro, sei lá. Quer dizer, ele inverte a coisa. É visão de cada autor. Eu, pessoalmente, eu tenho a minha visão. Para mim, força maior, para mim, eu entendo, eu concordo com a Maria Helena Diniz, eu acho que é força da natureza, um raio, uma tempestade, uma ventania. Enquanto que o caso fortuito seria uma situação de uma pessoa, uma terceira pessoa que age caso fortuito, entendeu? Eu estou com uma faca cortando alguma coisa, alguém tropeça atrás de mim, vem, bate em mim, tromba em mim, e eu com a faca acabo acertando em alguém que está na minha frente, cortando a pessoa, furando. Provoquei uma lesão corporal, você percebeu? Mas fui eu que fiz isso? Foi a minha ação, a minha conduta? Entendeu o que eu estou dizendo? Não teve minha vontade, não teve. Não foi ato voluntário, foi involuntário. E foi por causa de quê? Terceira pessoa. Caso fortuito. Tá? Essa é a minha visão. Muito bem. A involuntariedade, então, caso fortuito e força maior, seria aí uma situação de exclusão da conduta. Beleza? Outra situação, a involuntariedade.
Nós já falamos que a voluntariedade, quer dizer, você ter a vontade de realizar a conduta, é parte da conduta, óbvio. Já a involuntariedade é a ausência de capacidade por parte do agente de dirigir a sua conduta de acordo com a finalidade pré-determinada. Isto é, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de poder controlar a minha conduta, entendeu? Para determinada finalidade, para algo que eu quisesse, tá? São casos aí de involuntariedade. Primeiro, o estado de inconsciência completo, como o sonambulismo ou a hipnose. Veja que neste caso, se eu estou sonâmbulo ou hipnotizado, eu não tenho controle sobre a minha ação. Sou eu agindo. Eu vou lá, pego algo, faço algo, mas eu não estou controlando o meu corpo, entendeu? Ou a minha vontade consciente é que não está aparecendo. Então, primeira situação, estado de inconsciência completa, que seria o sonambulismo, a hipnose, tá bom? E o outro, movimentos reflexos. Lembra que eu falei? Movimentos reflexos. São involuntários. Nos atos reflexos, o movimento é apenas um sintoma da reação automática do organismo a um estímulo externo. Desprovido, então, óbvio, de elemento anímico. Como assim anímico? De vontade, né? De ânimos, de desejo de alguma coisa por parte do agente. Se alguém me cutuca, tem gente que tem muita cosquinha, né? Se a pessoa dá uma cosquinha, o sujeito dá um salto, entendeu? É um movimento reflexo, tá? O Flávio Monteiro de Barros, ele alerta para a diferença que existe aí entre os movimentos reflexos e os denominados ações em curto-circuito. Cuidado com esse detalhe, né? Nessas chamadas ações de curto-circuito, né? Existe vontade de praticar o ato, mas que pela rapidez da sua manifestação pode se confundir com ato reflexo. Ele diz assim, ele fala assim, com efeito, nos movimentos reflexos há um impulso completamente fisiológico, provocado pela excitação de um só órgão, cosquinha, por exemplo, né? Um susto. Nas ações em curto-circuito, atos impulsivos, ao contrário, há um movimento relâmpago, provocado pela excitação de diversos órgãos, acompanhado de um elemento psíquico, isto é, de uma vontade obcecada. De modo que o agente não chega a perder a consciência, podendo inclusive evitar o seu agir pelo seu exercício de autocontrole, tá? É difícil, mas isso pode acontecer, tá bom? Então, só estou colocando o que mais um colega, né, um autor coloca. Tudo bem? Então, movimento relâmpago, provocado pela excitação de diversos órgãos, né? Bom, aquele que é só fisiológico. Então, vamos pegar um exemplo. Um susto causado pelo bater de uma porta. Você bate a porta com tudo, a pessoa toma um susto, tá? E no impulso, ele movimenta os braços atingindo o rosto de uma pessoa que está do seu lado. Isso acontece, né? Você está parado de boa ali, né? A gente bate uma porta atrás de você com tudo, tá? Em silêncio. Você dá aquele pulo, aquele susto e acerta quem está do seu lado. Momento reflexo. Já esse outro, que ele fala de movimento de curto-circuito, né? Que ele chama ação aí de curto-circuito. Vamos imaginar uma situação, durante uma partida de futebol, tomados por bastante animação, excitação pelo jogo da torcida, é o Corinthians, vai Corinthians, uma multidão invade o campo para protestar aí contra a violência, contra a injusta marcação de um pênalti, entendeu? Então o sujeito fica, marcado o pênalti, o cara tá tão empolgado, tão animado, tão tomado pelo jogo, e aí o cara vai fazer o gol, chega o outro e marca um pênalti no ovo e o povo avança para cima de nervoso. Não tá. Para mim é controlável, mas seria aí o que o Flávio Monteiro de Barros chama de ação de curto-circuito. Só para diferenciar um do outro, tá legal? Cuidado com um detalhe que sempre me perguntam, né? Embriaguez, né? Eu estou tomando água. Mas se eu estivesse tomando umas canas, né? Então, pessoal, a embriaguez completa
não acidental, você não ficou embriagado sem querer, não acidental, estava bebendo, é uma espécie de estado de inconsciência, porém, é punível, tá? Em decorrência da teoria da actio liberem causa. Nós vamos ver isso mais pra frente, tá? Isso faz parte da nossa matéria. Mas se o cara bebeu porque ele quis, e ele ficou completamente inconsciente, acabou fazendo besteira, isso é punível, viu? Tá? Tem uma teoria que explica isso aí. Claro, agora, se ele bebeu, ficou completamente bêbado, sem querer, ele não sabia. Alguém pegou alguma coisa lá, um suco cítrico, um ponche, colocou álcool e deu pra ele, foi tomando sem saber que tinha álcool. E ele ficou completamente bêbado, inconsciente, fazendo besteira. Aí, tá ok? Beleza, bacana, muito bem. Uma outra situação que retira, exclui, tá? A voluntariedade da conduta, logo exclui a conduta, é a coação física irresistível, tá? Coação física irresistível, chamada de vis absoluta, ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão de uma força física externa, muitas vezes de uma outra pessoa, pode ser, é impossibilitado de determinar os seus movimentos de acordo com a sua vontade. Percebe? Por exemplo, um sujeito com o dever de agir para impedir determinado resultado, ele é amarrado e, consequentemente, impossibilitado de evitar que ocorra o resultado lesivo. Tá bom? Então, você tinha que tomar conta de uma criança. Então, tá bom. Mas alguém te amarra. Deixa você amarrado e a criança está solta lá. Quer dizer, você não consegue impedir, entendeu? Que a criança haja e, de repente, pode se arriscar e acabar se machucando, correr um perigo. Ora, você não teve como reagir. Entendeu? Num primeiro momento, a sua omissão de não ter cuidado da criança é crime. E é crime omissivo, chama crime omissivo impróprio. Que você é um garantidor, você tem que cuidar da criança. Então, se a criança... Imagina uma mãe, um pai que não liga, e o filho sai andando e se machuca, e os pais? Pai também tem visão, nem olha para a criança, não cuida, zelou, entendeu? Ou, esfriou, tá frio, fez um frio da gota, pai e mãe não bota blusa na criança, não põe uma meia, não põe no moleque, tá de shortinho e camiseta, fica doente, pode dar uma hipotermia na criança. Falta de cuidado. Porque eu falei pai e mãe, porque pai e mãe é, pela lei, um garantidor. Pode ser uma babá, entendeu? Um cuidador, pode ser um professor. Então, agora, neste caso, se ele estava amarrado, a ausência de conduta impede que o crime ocorra, entendeu? Então, neste caso, coação física irresistível. Tá bom? Essa coação física, por favor, não se confunde com a coação moral irresistível, que é a vis compulsiva.